Em pleno deserto, cercado por um mar de areia escaldante, sem uma única gota de água à vista, o povo está sedento. A esperança se esvai e a revolta cresce como uma tempestade. Nesse cenário de desespero, Moisés, pressionado por milhares de vozes, enfrenta uma das provas mais decisivas de sua vida. O que acontece a seguir não é apenas uma cena histórica. É uma lição eterna sobre fé, obediência e a santidade de Deus. O deserto parecia se tornar cada vez mais sufocante. As areias queimavam os pés, o sol caía pesado sobre o povo, e a sede era um fardo que esmagava a esperança de cada família. Os cântaros estavam vazios, as crianças choravam pedindo por água, e o silêncio das tendas era quebrado apenas pelos murmúrios de revolta. Israel, mais uma vez, sentia a pressão da escassez e seu coração se inclinava a reclamar. Nesse cenário de angústia, a lembrança de Horebe ressoava como um eco distante. Lá Deus havia feito jorrar torrentes de vida de uma rocha seca, revelando sua misericórdia em meio ao deserto. Mas agora, diante da nova necessidade, parecia que todos haviam esquecido a fidelidade do Senhor. A crise abriu espaço para a incredulidade, e as vozes se levantaram contra Moisés e Arão, como ondas de insatisfação prestes a se romper em rebelião. Moisés e Arão sentiram o peso esmagador das acusações. O povo clamava: "Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui nós e os nossos animais. E por que nos fizestes subir do Egito para nos trazer a este lugar mau?" A dor daqueles gritos penetrava no coração de Moisés, pois ele via que não era apenas contra ele que se levantavam, mas contra o próprio Deus. Exaustos, os líderes se prostraram perante o Senhor, e a glória do Altíssimo lhes apareceu. Então a voz de Deus ressoou com clareza: "Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais." Era uma ordem de misericórdia, uma oportunidade de manifestar o poder da obediência e da confiança. Com a vara nas mãos, Moisés se dirigiu ao povo. Seu semblante, contudo, não refletia a paz do mandado divino, mas o peso da ira e da exaustão. Olhando para a multidão ansiosa, ele exclamou: "Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós?" A tensão no ar era palpável. Então, tomado pela indignação, Moisés ergueu sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. A cena foi arrebatadora. Jorros de água abundante começaram a brotar, formando um rio em pleno deserto. O povo correu em direção às águas. Os animais se saciaram e a vida foi restaurada. Mas naquele momento, a vitória aparente escondia uma falha profunda. A obediência havia sido substituída pela precipitação, e a glória que deveria ser dada a Deus se misturara com a impaciência humana. Então, o Senhor falou com Moisés e Arão com voz firme e solene: "Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esta congregação na terra que lhes tenho dado." Essas palavras caíram como um peso esmagador sobre os líderes. Moisés, que tantas vezes intercedera pelo povo, agora via sua própria incredulidade trazê-lo a essa sentença. O lugar foi chamado Meribá, que significa contenda, porque ali os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e ele se santificou neles. A cena se tornou um marco, um lembrete eterno de que a obediência fiel é o caminho da glória de Deus, e não a força ou a ira humanas. Mas havia um mistério ainda mais profundo. A rocha ferida no deserto era mais do que um milagre momentâneo. Era um símbolo vivo de Cristo. Assim como a rocha foi golpeada, Cristo seria ferido. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. E como daquela rocha seca brotaram rios de água, assim de Jesus ferido de Deus, fluiu a torrente de salvação. O apóstolo Paulo declarou: "Beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo." 1 Coríntios 10, 4. Nele estava a fonte inesgotável.
a provisão para um povo perdido em seus desertos espirituais. A lição de Meribá ressoa para todos os tempos. Cristo foi ferido uma vez para sempre. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9:28. Não há necessidade de que a rocha seja ferida outra vez. Hoje basta pedir em fé, derramando diante de Deus uma oração sincera, e a água viva flui, saciando a alma sedenta. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr a água da rocha. Isaías 48:21. Assim, a história da rocha ferida nos chama a confiar, a não repetir a incredulidade de Meribá, mas a aprender que de Cristo fluem rios de graça e vida eterna. Onde há deserto, ele faz nascer torrentes. Onde há sede, ele oferece plenitude. Onde há pecado, ele revela perdão e esperança. E para todos os que buscam, essa fonte jamais se esgota. Após a conquista de Canaã, o povo de Israel não esqueceu o milagre da rocha ferida no deserto. A lembrança daquele jorro de vida em meio à seca foi transformada em celebração nacional. No tempo da festa dos tabernáculos, multidões de todas as partes da terra subiam a Jerusalém, trazendo consigo memórias de provisão e promessas de esperança. Durante 7 dias, os sacerdotes, acompanhados pelos levitas em cânticos e música, desciam até a fonte de Siloé. Ali, diante de uma multidão jubilosa, enchiam um vaso de ouro com água fresca, enquanto ecoavam os versos: Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12:3. A procissão retornava ao templo entre trombetas e hinos, e a água era derramada sobre o altar, enchendo o ar de louvor e de um sentimento de expectativa espiritual. Essa cerimônia, tão impressionante e carregada de significado, apontava para algo maior, uma promessa de águas vivas que ainda se revelaria em plenitude. Foi exatamente nesse contexto que Jesus se levantou no último e grande dia da festa. Sua voz ressoou pelo templo, atravessando os sons das trombetas, os coros dos levitas e a agitação da multidão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão de seu ventre. João 7:37-38. Palavras ousadas, palavras divinas, capazes de romper séculos de tradições e conduzir os corações à realidade do Messias. João explica: Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 7:39. Assim como a água refrescante transformava o deserto árido em manancial de vida, assim também a graça de Cristo, recebida pela fé, purifica, consola e fortalece a alma. Era como se a cena da rocha ferida no deserto ganhasse agora seu verdadeiro sentido. Cristo é a rocha, e dele brotam rios de vida eterna para todos os que o buscam. Essa mesma figura de Cristo como água viva foi revelada na conversa junto ao poço de Jacó. A mulher samaritana buscava apenas um cântaro cheio, mas encontrou em Jesus a promessa da eternidade. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água, que salta para a vida eterna. João 4:14. Cristo unia em si a rocha e a água, a solidez da salvação e a fluidez da graça. Quem dele bebe, encontra plenitude. E essa plenitude não se detém no coração do crente, mas transborda em palavras e ações que alcançam e refrigeram outros ao redor. O que era lembrança em Israel, o que era cerimônia no templo, tornava-se agora realidade viva em Cristo, oferecida a todos os povos, em todos os tempos. Toda a Escritura ecoa esse mesmo cântico. Moisés o proclamou como a rocha da salvação. Deuteronômio 32:15. Os salmos o celebram como libertador meu. Salmos 19:14. Rocha da minha fortaleza. Salmos 62:7. Rocha que é mais alta do que eu. Salmos 61:2. E como um lugar seguro onde a alma encontra refúgio. Salmos 94:22. Ele é a rocha do coração. Salmos 73:26. A rocha de habitação. Salmos 71:3. Davi inspirado o descreveu como águas frescas, tranquilas. Salmos 23:2. Onde o pastor celestial guia seu rebanho e como um manancial de delícias, pois em ti está o manancial da vida. Salmos 36:8-9. Jeremias o chamou de manancial de águas vivas.
Jeremias 2:13. Zacarias o anunciou como fonte aberta, contra o pecado e contra a impureza. Zacarias 13:1. E o sábio declarou: ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Provérbios 18:4. Assim a Bíblia inteira canta em uníssono: Cristo é a rocha eterna e a fonte inesgotável. Quem dele bebe encontra vida, segurança, sabedoria e redenção, e torna-se também canal pelo qual essa torrente viva alcança os sedentos do mundo. Isaías, com sua visão profética, descreveu Cristo como uma rocha eterna. Isaías 26:4. Firme e inabalável. E como sombra de uma grande rocha em terra sedenta, Isaías 32:2. Abrigo e descanso para os exaustos. Em suas palavras ecoa a promessa de um Deus que não abandona os necessitados. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Isaías 41:7. Com a mesma força ele anuncia: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Isaías 44:3. E ainda: águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 35:6. A Escritura se torna um convite vivo. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Isaías 55:1. E quando as páginas da Bíblia se fecham, esse chamado ressoa novamente em Apocalipse 22:17. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Desde os dias do profeta até o final dos tempos, a promessa é clara. Cristo é a rocha eterna e a fonte inesgotável que sacia o coração humano. Mas, antes mesmo de o povo hebreu entrar na terra prometida, Deus os conduziu a uma nova prova. Precisamente às vésperas de Cádiz, cessou a torrente viva que os acompanhara durante anos. O Senhor desejava sondar o coração de seu povo, ver se, diante da escassez, confiariam em sua providência ou se repetiriam a incredulidade de seus pais. A terra prometida já estava próxima. Apenas alguns dias de marcha os levariam às fronteiras de Canaã. As colinas eram visíveis ao longe. O fim da peregrinação parecia tão perto, mas o coração ainda estava longe de confiar. Deus havia dado instruções claras: virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Comprareis por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro. Deuteronômio 2:3-6. Era um sinal de que o tempo da provisão miraculosa chegava ao fim, pois logo teriam abundância na terra fértil. A interrupção da água que brotava da rocha não deveria ser motivo de temor, mas de celebração. Era um sinal de que a peregrinação árida se aproximava do fim e que a promessa de Deus estava se cumprindo. O Senhor lhes preparava passagem pacífica pelo território de Edom, garantindo alimento e água à disposição. Cada detalhe era um lembrete de que o deserto não era o destino final, mas apenas o caminho. Porém, a incredulidade mais uma vez cegou o povo. Em vez de regozijo, surgiu murmuração. Em vez de esperança, brotou queixa. O que deveria ser prova de que Deus os conduzia com segurança transformou-se em motivo de dúvida. E o clamor que se levantou foi paradoxal. Em lugar de ansiar pela terra que manava leite e mel, o povo clamava pelas bênçãos passageiras do deserto, preferindo os milagres de sobrevivência à plenitude da promessa. Assim, as portas da vitória revelaram que ainda não estavam preparados para confiar plenamente no Deus da rocha eterna, cuja fonte jamais se esgota. Às portas da terra prometida, o povo foi chamado a dar um passo de fé. A fonte milagrosa que os acompanhara durante tantos anos cessou antes que chegassem a Edom. Ali estava a oportunidade de confiarem plenamente na promessa divina, de caminharem pela fé e não pela vista. Mas em vez disso, o mesmo espírito rebelde de seus pais se levantou. Ao primeiro sinal de escassez, a multidão se encheu de murmurações, esquecendo-se da mão que tantas vezes os sustentara. Em meio ao desespero, gritaram: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Números 23. Era como se desejassem ter sido destruídos na rebelião de Coré, revelando que o descontentamento já os consumia mais do que a sede.
não reconheceram o momento como prova de confiança, mas como ocasião para reclamar, e suas queixas se voltaram contra Moisés e Arão, acusando-os de trazer Israel a um deserto sem vida, onde não havia figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Diante da revolta crescente, os dois líderes idosos, cansados de décadas de oposição e murmurações, prostraram-se à porta do tabernáculo. Mais uma vez a glória do Senhor lhes apareceu. Deus falou a Moisés com clareza: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha. Números 28. Era uma ordem simples, carregada de significado espiritual. Falar à rocha, e dela jorraria a vida. Mas naquele momento, o coração de Moisés estava sobrecarregado. Anos de paciência e renúncia pesavam em sua alma. O líder fiel que tantas vezes intercedera pelo povo, agora vacilava diante da exaustão. Seguindo ao lado de Arão, ele tomou a vara e se colocou diante da congregação, pronto para agir, mas não como Deus havia ordenado. A ira explodiu em suas palavras. Ouvi agora, rebeldes: porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Números 20:10. Moisés não apenas ergueu a voz em repreensão, mas deixou transparecer o cansaço humano, assumindo para si a obra que era exclusivamente de Deus. Em vez de falar à rocha, como o Senhor ordenara, golpeou-a 2 vezes com a vara. Então, num espetáculo impressionante, jorros abundantes de água brotaram, saciando o povo e os animais. À vista da congregação parecia vitória, mas diante de Deus era falha. O milagre aconteceu porque o Senhor é fiel, mas a obediência não fora completa. O gesto de Moisés quebrou o simbolismo sagrado da rocha, figura de Cristo, ferido uma vez por todas e não repetidamente. O que deveria revelar a santidade de Deus foi manchado pela impaciência humana. A falta de Moisés foi profunda, porque suas palavras e atos desviaram os olhares do povo da glória divina. Ao falar em tom de irritação, acusando-os como rebeldes, deu espaço para que Israel justificasse sua incredulidade. Se o próprio líder agira com paixão e impaciência, por que seriam eles condenados? Assim pensaram muitos, e a ocasião se tornou pretexto para rejeitar as exortações de Deus. Moisés, que tantas vezes havia suportado com paciência a obstinação do povo, agora falhara em refletir o caráter divino. Ele havia sido chamado a ser testemunha da santidade de Deus, mas seu domínio próprio vacilou. Em meio ao estrondo das águas que jorravam, a congregação não percebia que uma sentença silenciosa havia sido pronunciada sobre o líder amado. O ato de Moisés dera ao povo o argumento que desejava. Se até o profeta falhava, podiam então seguir em sua própria rebeldia. Assim, uma das cenas mais solenes do deserto se tornou também uma das mais tristes, mostrando que até mesmo os mais fiéis podem tropeçar quando deixam de depender inteiramente de Deus. Naquele momento decisivo em Cádiz, algo profundo aconteceu. Moisés, o homem que tantas vezes se manteve firme diante da ira e das murmurações do povo, deixou-se vencer pelo cansaço e pela pressão de anos de rebeldia. Quando levantou a voz e disse: porventura faremos sair água desta rocha para vós, ele manifestou incredulidade. Não era apenas uma frase. Era como se questionasse se Deus realmente cumpriria o que prometera. O Senhor então declarou: não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Números 20:12. Moisés, o líder que deveria apontar para a fidelidade divina, deixou transparecer dúvida. E assim, a lição que Deus pretendia ensinar ao povo, a confiança absoluta na sua palavra, foi enfraquecida. A nova geração, que deveria aprender a viver pela fé, repetia os pecados dos pais. E os próprios líderes, cansados e desalentados, falharam em se levantar contra a corrente do descontentamento. Havia um significado profundo naquele ato simples que Deus ordenara. A rocha era um símbolo de Cristo. Ela já havia sido ferida uma vez, assim como o Filho de Deus seria ferido uma única vez pelos pecados do mundo. Depois disso, bastava apenas falar à rocha, assim como hoje precisamos apenas clamar em nome de Jesus para recebermos bênçãos. Mas quando Moisés a feriu novamente, quebrou o simbolismo, destruindo a bela figura que apontava para a suficiência do sacrifício de Cristo.
Mais do que isso, ao dizer tiraremos água desta rocha, Moisés e Arão se colocaram no lugar de Deus, como se o poder fosse deles. A ocasião, que deveria ser marcada pela santidade e reverência, terminou sendo manchada pela impaciência e pela fraqueza humana. Deus deveria ter sido engrandecido diante da congregação, mas foi desonrado. O mais solene, porém, foi o juízo de Deus. Ele não pronunciou naquele instante palavras de condenação ao povo que tantas vezes murmurara. Todo o peso da reprovação recaiu sobre Moisés e Arão. Os dois, que eram representantes diretos do Altíssimo, falharam em honrar seu nome diante da congregação. Ao se sentirem pessoalmente ofendidos, perderam de vista que a murmuração não era contra eles, mas contra o próprio Deus. Essa distração, esse olhar voltado para si mesmos, os levou ao erro. Em vez de erguerem diante do povo a gravidade do pecado de se rebelar contra o Senhor, reagiram como homens comuns, e não como porta-vozes divinos. O homem que poderia ter terminado sua missão puro, firme e abnegado, acabou por manchar sua história com uma fraqueza humana. E o registro desse momento permanece como uma advertência. Até os maiores líderes podem cair do perdem de vista aquele que é a verdadeira fonte de força e vitória. Amargo e profundamente humilhante foi o juízo que o Senhor pronunciou. Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Números 20:12. Moisés e Arão, os líderes que tantas vezes intercederam pelo povo, agora compartilhariam com eles o mesmo destino. Morreriam antes de atravessar o Jordão. Não se tratava de um pecado premeditado ou de um coração endurecido, mas de uma queda diante de uma súbita tentação, e sua contrição foi imediata e sincera. Ainda assim, o Senhor não poderia revogar a sentença, porque a influência de sua falha poderia comprometer a fé da nação. A punição não era apenas disciplina para os líderes, mas uma lição para todo Israel. Diante de Deus, até os maiores são responsabilizados quando deixam de lhe dar glória. Com humildade, Moisés não escondeu sua sentença do povo. Ao contrário, declarou abertamente que, por ter falhado em santificar o nome do Senhor, não poderia conduzi-los até a terra prometida. Ele os fez perceber a gravidade de seu erro, para que compreendessem como Deus via suas constantes murmurações. Relembrou que orara pedindo a Deus que mudasse o decreto, mas o Senhor lhe respondera: O Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Deuteronômio 3:26. Assim, Moisés deixou claro que o problema não era pessoal, mas espiritual. As suas palavras impensadas diante da rocha, tiraremos água, mesmo ditas em um instante de fraqueza, confirmavam as acusações injustas que o povo lançava contra ele, fortalecendo-lhes a incredulidade. Deus, em sua sabedoria, precisava corrigir essa impressão para sempre. Por isso, a sentença de Deus se tornou também uma mensagem para Israel. Não era Moisés quem os guiava, mas o Senhor. A exclusão do líder da terra prometida mostrava que o verdadeiro guia era o poderoso anjo do Senhor, aquele de quem está escrito: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, porque o meu nome está nele. Êxodo 23, 20 e 21. Assim, Deus arrancava do coração do povo a falsa ideia de que sua esperança repousava em um homem. A prova final de que o verdadeiro libertador e sustentador de Israel era o próprio Deus deveria marcar a memória da nação para sempre. Era uma lição solene e definitiva. Líderes humanos passam, mas a presença divina permanece. O Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, disse Moisés diante da congregação, reconhecendo que seu pecado não era apenas pessoal, mas refletia no próprio Deus, que o havia escolhido como líder. O erro foi público, conhecido por toda a nação, e por isso exigia uma resposta igualmente pública. Se tivesse passado sem a devida consideração, o povo poderia acreditar que a incredulidade e a impaciência seriam toleradas em quem ocupa posições elevadas. Mas quando a sentença foi proclamada, Moisés e Arão não entrariam em Canaã por causa desse único pecado, o povo compreendeu que Deus não faz acepção de pessoas. O legislador eterno mostrou-se justo e imparcial,
punindo até mesmo aquele que mais fora honrado, para que ninguém alimentasse a ilusão de que o pecado poderia ser minimizado diante de sua santidade. Esse registro não foi preservado apenas para Israel, mas para todas as gerações futuras. A história de Moisés diante da rocha deveria ecoar como advertência. O pecado é mortal e nunca será trivial aos olhos de Deus. Muitos se iludem, pensando que a bondade divina é indulgência para com a transgressão. No entanto, é justamente por ser amoroso que o Senhor trata o pecado como um mal que ameaça a paz e a ordem do universo. Sua justiça é inseparável de seu amor, e se nem mesmo a integridade de Moisés pôde desviá-lo da justa retribuição, fica claro que o favor divino não anula a responsabilidade humana. O privilégio de ter recebido mais luz não protege contra a disciplina, mas aumenta a gravidade da falta, porque maior conhecimento exige maior obediência. Aos olhos humanos, o erro de Moisés poderia parecer pequeno, um ato de impaciência, algumas palavras imprudentes. O salmista registra: falou imprudentemente com seus lábios, de Salmos 106:33. Mas diante do trono do Altíssimo, esse deslize foi um grave tropeço, pois desonrou o nome de Deus perante o povo. Se o Senhor foi tão severo com o seu servo mais fiel, quem poderá esperar indulgência ao tratar com leviandade o pecado? A lição é clara. Quanto mais elevada a posição de alguém, quanto maior a sua influência, mais necessária é a paciência, a humildade e a vigilância. O espírito de exaltação própria e a disposição de censurar os irmãos são abomináveis diante do céu. E quando esses males aparecem em líderes, dão aos incrédulos motivo para duvidar da obra de Deus. Por isso, a queda de Moisés ecoa como um apelo solene a todos os que, em qualquer tempo, são chamados a servir. Se os filhos de Deus, e sobretudo aqueles que carregam sobre si o peso da liderança espiritual, permitirem que a glória que pertence unicamente ao Senhor seja desviada para si mesmos, Satanás encontrará motivo de triunfo. Foi assim que ele caiu desde o princípio, buscando para si a honra que devia ao Criador. E é justamente nesse ponto que obtém as vitórias mais devastadoras sobre os homens. A exaltação própria é um laço sutil, e é para nos advertir contra esse perigo que a palavra de Deus repete tantas vezes lições sobre humildade, vigilância e dependência total do Espírito Santo. Não há pensamento, desejo ou impulso do coração humano que não precise estar sob o domínio da graça. Toda bênção recebida e toda provação enfrentada podem ser transformadas em ocasião de ruína se dermos lugar ao inimigo. Por isso a ordem divina é clara: andar constantemente em humildade, suplicando que Deus dirija cada passo, cada pensamento e cada palavra. Todos os que professam seguir a Deus carregam consigo uma sagrada responsabilidade: guardar o espírito e exercer domínio próprio, mesmo sob as mais violentas provocações. Moisés foi provado como poucos homens na história, suportando fardos que pareciam insuportáveis. Ainda assim, nem mesmo tamanha pressão poderia servir-lhe de desculpa diante da falha. O Senhor havia provido todos os recursos necessários para que ele permanecesse firme. Assim também é conosco. Nenhuma tentação, por mais súbita ou intensa, pode nos forçar ao pecado. A transgressão é sempre um ato pessoal, fruto da escolha da vontade. Satanás pode nos atacar nos pontos mais frágeis, mas jamais nos pode compelir. A promessa do céu é segura. Em Cristo, toda alma encontra força para resistir, e por mais inesperado ou severo que seja o combate, existe auxílio abundante para que a vitória seja alcançada. Aqui se encontra a lição da rocha ferida: dependência total de Deus e a certeza de que, em sua força, podemos vencer. E assim encerramos mais este mergulho profundo na história da rocha ferida, lembrando que cada lição do deserto ainda ressoa em nossos dias, convidando-nos a confiar plenamente na rocha eterna, Jesus Cristo, fonte de vida e refrigério. Se este vídeo tocou seu coração, trouxe reflexão ou fortaleceu sua fé, deixe seu like para mostrar que a mensagem alcançou sua vida e compartilhe com amigos e familiares para que outros também sejam alcançados por esta palavra. Seu apoio é fundamental para que continuemos produzindo conteúdos que edificam e inspiram. Muito obrigado por assistir até aqui. Que a água viva de Cristo
continue jorrando em sua vida, renovando forças e enchendo de esperança cada passo que você der.